grifando, né? Deixa eu tirar porque agora eu não vou mais usar. E a gente estava grifando as informações importantes. Aqui é a quantidade de sessões dessa zona eleitoral, 6 sessões, o tempo que cada pessoa demora para votar, 3 minutos, a quantidade de eleitores, 450 eleitores, e ele pergunta qual é o tempo mínimo para que tudo isso aconteça. Então tá, vamos lá. Como que a gente resolve? Leu, grifou para eu saber com quais números eu vou trabalhar e o que eu preciso calcular, e aí eu fiz 450, que é a quantidade de eleitores, vezes o tempo que cada um deles gasta, 3 minutos. Isso deu quanto? Deu 1.350 minutos. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que distribuir isso pelas 6 sessões. Então, eu vou pegar 1.350 minutos, seria o tempo total de votação, só que distribuir em 6 sessões, porque vai acontecer ao mesmo tempo. Então, dividido por 6 vai dar 225 minutos. Agora para e olha para as alternativas, pessoal. Olha a alternativa D, 2 horas e 25 minutos. É aqui que o aluno ia errar, porque tem um pessoal que é apressado na hora da prova e, nossa, encontrei um número, tô vendo que tem esses números na alternativa. O que a pessoa faz? Vai lá e nem pensa sobre os números, assinala e vai para a próxima questão. E não, a ideia é que você pense e olha, o que significa esse número? 225 minutos não tem nada a ver com a hora que tem ali. Então eu tenho que pensar, 225 minutos é quanto em horas? E aí, o que eu fiz? Eu penso que cada 1 hora corresponde a 60 minutos. Então, eu vou fazer o quê? A cada 60 minutos, 1 hora. Então, 60 mais 60 é 120. Ah, cabe mais 60. 120 mais 60 dá quanto? Dá 180. Ah, 180 minutos dá o quê? 3 horas. Beleza, se eu colocar mais 60 vai dar 240, passa do tempo que tem aí. Então eu sei que tem 3 horas completas, isso já faria vocês anularem a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E, e aí ficaria entre a e a B. Então dos 180 minutos para chegar nesse tempo total, 225 minutos, falta quanto? Falta 45 minutos e é por isso que a resposta correta é a alternativa B, 3 horas e 45 minutos. E aí, pessoal, agora eu quero ver nos comentários. Deu para acompanhar a resolução da questão? Fez sentido essa resolução para vocês? Comenta aqui do lado se vocês entenderam. E esse exercício, na semana passada, na semana da matemática, eu expliquei que a matemática ela é dividida em 5 grandes áreas, que é números, geometria, grandezas e medidas, álgebra e probabilidade e estatística. Esse exercício trabalhou com a parte de números, porque a gente fez as operações básicas, multiplicação, divisão, e usou também o que? Lá da parte de grandezas e medidas, que a gente fez a transformação de unidade de medida de tempo. A gente transformou minuto em hora, beleza? Então, show de bola! Já vi que vocês acompanharam a resolução, a gente vai para a próxima questão. Questão número 2 aqui, tá, pessoal? Eu escolhi 4 dos exercícios que eu deixei para vocês fazerem na semana passada, até para ver se o negócio ia dar certo aqui. Então, tipo, tá dando certo. Vamos ver se outro dia a gente volta aqui, se vocês gostarem, a gente volta resolvendo mais exercícios. Agora a gente vai para essa questão número 2, que é do COTIL. O que é o COTIL? COTIL é o Colégio Técnico da Unicamp em Limeira. Então, existem escolas técnicas estaduais e federais. As federais são os institutos federais e aí as estaduais, elas geralmente estão vinculadas a alguma universidade estadual. No estado de São Paulo, especificamente, a gente tem as vinculadas à Unesp, à Unicamp e à USP, tá? Então, vamos fazer esse que é relacionado com a faculdade da Unicamp. Previsões indicam que no ano de 2050, a população mundial será de 9,6 bilhões de habitantes. Destes, 2/3 estarão vivendo nas cidades. Sendo assim, qual alternativa nos dá o número de habitantes que estarão nas cidades? Então, vamos pensar
que a gente faz depois de ler o enunciado? Poxa, Amanda, li e ainda não entendi nada. Vi que tem fração e tem um número grande. Você lê de novo, ele está falando do quê? Ele está falando da população no mundo. E essa população no mundo ou está morando na cidade ou vai estar morando no campo. Então, o que a gente faz nesse momento da resolução? A gente grifa. Grifa as informações importantes. Aí, o número total da população lá em 2050, que vai ser 9,6 bilhões. E aí fica já uma dica para vocês. Tem aluno que acha que tem que usar todos os números que aparecem no enunciado. E não, porque olha só, 2050 é um número? É, mas precisa usar ele na resolução? Não, não precisa. Então tá, 9,6 bilhões, grifei 2/3. E ele fala que essa fração 2/3 vai estar onde? Vai estar lá nas cidades. Então, show de bola. E ele pergunta, qual é o número de habitantes que vai estar nas cidades? Então, aqui é mais um ponto de atenção. Por quê? Porque tem exercício que dá a fração de uma coisa e pergunta da outra. A gente fala assim, o complemento, o complementar. Por exemplo, vai ter cidade e campo. Ele dá a fração da cidade, mas pergunta do campo. Então tem que ficar muito atento na hora de ler o enunciado para ver se a fração que ele está dando é também a quantidade que ele está perguntando. Show de bola? Bom, é bem fácil? É. Mas por que eu escolhi essa questão? Porque tem gente que já sai direto fazendo conta sem tentar pensar de um jeito diferente. Olha só, será que você, quando fosse fazer esse exercício, pensaria, visualizaria um desenho para essa questão? E é isso que eu gosto de trazer. Às vezes até aquilo que é fácil, aquilo que a gente já está acostumado a fazer, vamos dizer, com o pé nas costas, a gente tem que provocar a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso pensamento a fazer de uma maneira diferente. Então, o que eu pensei? Poxa, ele falou da fração 2/3. Eu vou pensar que isso é um total que vai ficar dividido em 3 partes. E que dessas 3 partes eu vou precisar de quantas? Eu vou precisar de 2 delas. E é por isso que a gente pega o 9,6 e divide por 3. E aí vai dar qual resultado? Vai dar 3 inteiros e 2 décimos, 3,2. E esse 3,2 eu multiplico por 2. Porque senão a gente vai ficar uma regra pela regra. Tipo, você pega esse número, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 9,6 divide por 3, depois vezes 2. Mas por que é dividir pelo de baixo e depois multiplicar de cima? Eu acho que esse desenho justifica bem para nós essa questão do porquê, porque é um total que foi dividido em 3 partes e a gente vai precisar de 2 delas. E aí, olha só que interessante, as alternativas também, aproveitar do que está escrito nas alternativas, olha só. A gente está falando de um total da população que está sendo medido em bilhões. Será que alguma das alternativas a alternativa correta poderia ser em milhões? Visto que a fração 2/3 é uma fração maior do que o número meio, maior do que a metade. Então, tipo, é mais do que a metade de 9,6 bilhões. Só de saber disso, você ia descartar tudo que está em milhões, isso sem fazer conta, tá, gente? Só de saber, a fração 2/3 é maior que metade, é maior do que meio. Então, a resposta não pode ser milhões, tem que ser bilhões. Você ia anular a letra A, anular a letra C sem fazer conta, só pensando sobre a fração. E aí ia ter 64 bilhões como resposta, ou 6,4. Se tudo era 9,6 bilhões, será que a resposta poderia ser 64 bilhões? Impossível ter um número maior do que o total da população. Então, esse exercício dava até para responder sem fazer conta, só pensando sobre a fração. Show de bola? Podemos ir para o próximo exercício? Vamos lá, o exercício 3 agora. Esse exercício é do Cotuca. Eu não sei se você também já ouviu falar do Cotuca. Ele é o colégio técnico da Unicamp, só que em Campinas, tá? Então, a Unicamp tem escola técnica em 2 escolas, em 2 cidades diferentes, Limeira e Campinas, assim como a Unesp. Tem escola técnica em Bauru, em Jaboticabal e em uma outra cidade, Guaratinguetá. Tá bom?
então olha só, essa é uma questão que já vai mudar a área da matemática. Olha só, a questão anterior foi só números, frações. A outra questão, números e grandezas e medidas. Essa daqui a gente vai vir para a geometria. Na figura a seguir, temos um triângulo equilátero ABC, de lado medindo 4 centímetros, um quadrado BDEC e um trapézio isósceles DFGE com base maior, que é a base EG, 7 centímetros, e a base menor, que é DF, medindo 3 centímetros. Determine em centímetros quadrados a área do polígono ABDFGEC. Bom, então lemos o enunciado e vimos que ele falou do quê? Falou de polígonos. Quais polígonos? Triângulo, quadrado e trapézio. E aí ele falou que o triângulo é equilátero e que o trapézio é isósceles. E deu a medida das bases do trapézio. Eu quero que vocês escrevam então aí no comentário como que vocês começariam essa questão. Por onde vocês começariam? Ah, o Kael tá falando que é bem fácil. Ah, é, Kael? Então, o que é a primeira coisa que você faria na resolução desse exercício? Quero ver, tô esperando aí o seu comentário. Se alguma outra pessoa também já sabe como começaria, escreve nos comentários que eu estou aqui acompanhando vocês. Ah, bonito falar que é fácil, né? Bom, olha só. Essa questão a gente vai começar grifando. Então, tudo isso que eu destaquei falando, eu destaquei grifando aqui na questão. E aí, pessoal, olha só, eu comecei a distribuir o número, porque ele falou, ó, o lado do triângulo equilátero são 4 centímetros. Eu não sei se aparece aqui para vocês o meu cursor, mas olha só, 4 centímetros nos 3 lados do triângulo. Aí depois, o triângulo, o mesmo lado que é do triângulo, ele é do quadrado também. E quadrado a gente sabe que tem os 4 lados iguais. Triângulo equilátero é o triângulo de 3 lados iguais. Então, os 3 lados medindo 4 centímetros. Quadrado, quadrilátero com 4 lados iguais. Então, de novo, 4, 4, 4 e 4. Os 4 lados do quadrado medem 4 centímetros. E aí, a gente vai chegar lá no trapézio, que um lado do trapézio, que são os lados não paralelos, ele mede 4 centímetros. E aí, o que acontece? Amanda, ela ora a Deus, olha que beleza. A gente quer saber a área total do polígono e... Ai, agora que eu entendi, Amanda, como que você começa? Começa orando a Deus. É um bom jeito de começar, mas depois a ação tá na tua mão. Então, a gente vai ter que calcular a área do triângulo, a área do quadrado e a área do trapézio. A área de triângulo equilátero tem fórmula? Tem. Área de quadrado tem fórmula? Tem. Área de trapézio tem fórmula? Tem. Aí, eu tenho que lembrar das fórmulas. Então, eu vou mudar aqui e vamos pensar nas fórmulas. Do triângulo equilátero, a fórmula é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado a gente já tem, é 4, vou substituir, vai ficar 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 4 ao quadrado dá 16. Amores, 4 ao quadrado não é 8. E é aqui que tem gente que erra. E é aqui que tem gente que não é aprovado no vestibulinho, porque vai errar a questão porque errou a potência. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Não é 4 vezes 2, que dá 8, beleza? Então tá, 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Aí, olha só, o Vitor Hugo tá começando bem, começaria a calcular a área do trapézio. E aí eu te pergunto, Vitor Hugo, mas você já tem tudo que você precisa para a área do trapézio? Não tem, porque a fórmula da área do trapézio, olha aí, eu escrevi, é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. A gente tem a base maior? Tem. Tem a base menor? Tem, mas a gente tem a altura do trapézio? Não. Então, qual foi a estratégia que eu escolhi? Eu primeiro calculei tudo que eu já tinha pronto, no caso, para o triângulo e para o quadrado, para depois pensar no trapézio, beleza?
Então tá, qual que é a fórmula da área do quadrado? É aquela clássica que o pessoal que me conhece já sabe que até canta aqui. É aquela que é AD, cada um no seu quadrado. Lado vezes lado é a área do quadrado. Então, o lado mede 4 centímetros, vai ser 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16 centímetros ao quadrado, a área desse quadrado. E aí, ficou faltando só a área do trapézio. Então, agora eu vou pensar na fórmula. Base maior, o enunciado deu é 7. Base menor, o enunciado também deu é 3. Substituo na fórmula. Dividido por 2, que é da fórmula, só que está faltando a altura. Então, a gente vai pensar na altura. Olha só essa sequência da figura. Olha onde que é a altura do do trapézio. A altura não é o lado, tá? Tem aluno que erra por causa disso, porque considera o lado como altura, mas não é. O lado de um trapézio só é a altura quando o trapézio é o trapézio retangular, né? Que tem o ângulo de 90 graus, tá? Reto, trapézio reto, né? E aí é o lado que tem os ângulos retos. Mas vamos lá, aqui está indicada a altura. Aí o que acontece? Ele falou que é um trapézio isósceles, então vamos pensar, se a gente traça a altura do vértice D até o lado oposto EG, do vértice F até o lado oposto EH, a gente vai conseguir dividir a base maior em 3 partes, sendo que tem a parte correspondente à base menor, então se é 3 embaixo, é 3 lá em cima também. E aí fica faltando quanto? De 3 para chegar nos 7 centímetros, que é o tamanho total da base maior, 3 para 7, 4. Então falta 4 centímetros para eu completar. Só que se ele é isósceles, significa que esses 2 pedacinhos são iguais. Então, por isso que vai 2 para um lado e 2 para o outro lado. Então, 2 mais 3 mais 2 vai dar o 7, que é a base maior, tá bom? E beleza, e ali o lado ED é aquele lado que também era lado do quadrado, e então por isso ele mede 4. E com essas informações a gente vai conseguir encontrar a altura do trapézio. Olha só aquele triângulo que eu coloquei bem na lateral aqui, ó, da página, né? É o lado, a gente tem um triângulo retângulo, com cateto medindo 2, o outro cateto é H e a hipotenusa é 4. Então, aqui a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, substituo a hipotenusa por 4, um cateto por 2 e o outro a gente quer encontrar, tá bom? E aí, eu troquei o cateto por H, por quê? Porque era a altura lá do trapézio, belezinha, gente? Poderia ter usado um X, né? Para não misturar H da hipotenusa com H da altura do trapézio. O 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4. Passo 4 subtraindo, vai ficar 16 menos 4 dá 12. Então, a altura do trapézio ao quadrado dá 12. Aí a gente vai tirar o que? A raiz quadrada, para poder tirar o expoente 2 da altura. Vai ficar que a altura é igual a raiz quadrada de 12. E aqui a gente vai ter que simplificar essa raiz, tá? E nesse momento aqui eu não estou explicando a simplificação da raiz, mas tem um vídeo desse no canal, tá bom? O Caio está perguntando se tem conteúdo dessa matéria, eu imagino que seja da área de trapézio, no canal. Ainda não tem, mas é uma boa sugestão para eu gravar de conteúdo, tá bom? Agora, em relação à raiz, como simplificar essa raiz quadrada, a raiz quadrada de 12, eu já tenho um vídeo no canal. Então, quando terminar a nossa live, vocês podem assistir o vídeo que eu explico, tá? Vai dar 2 raiz de 3 centímetros. Aí, agora eu volto lá na fórmula da área do trapézio, substituo o H por 2 raiz de 3, faço 7 mais 3, 10, vai ficar 10 vezes 2 raiz de 3. Dividido por 2. Eu posso simplificar o 10 com o 2 do denominador, vai ficar 5, e aí eu faço 5 vezes 2, 10. 10 raiz de 3 centímetros ao quadrado é a área do trapézio. Mas cuidado, porque o exercício ele não acaba aqui. Lembra que era a área da figura inteira? Então, agora a gente vai somar a área do triângulo
triângulo, mais a do quadrado, mais a do trapézio, que eu chamei de área 1, área 2 e área 3. Então, vai ficar 4 raiz de 3, que é a área do triângulo, mais 16, que é a área do quadrado, mais 10 raiz de 3, que é a área do trapézio, tá bom? Somando, eu posso somar o 4 raiz de 3 com o 10 raiz de 3? Eu devo somar. Por quê? Porque eles são termos semelhantes. Então, 4 mais 10 dá 14, só que 14 raiz de 3. Agora, o 16 com o 14 raiz de 3 dá pra gente somar? Não. Por que não? Porque eles não são termos semelhantes, tá? Então, aqui a gente já vê que tem uma alternativa com esse resultado, que é a alternativa B. Beleza, pessoal? Deu para entender a resolução desse exercício? Vocês tiveram dificuldade em alguma parte? Escreve aqui nos comentários que eu estou acompanhando e hoje eu já consigo responder vocês, tá bom? E aí a gente vai para a próxima questão. Enquanto vocês comentam, eu vou tomar um golinho de água. O Pedro acabou de perguntar se tem vídeo de regra de 3 no canal. Pedro, eu já gravei um vídeo explicando regra de 3 simples e composta. Ele já está filmado, porém ele está em edição. Assim que o meu editor me entregar o vídeo, eu imediatamente, loucamente, já vou postar no canal, tá bom? Porque esse é um conteúdo que o pessoal me pergunta e é um conteúdo que cai na prova do vestibulinho, e por isso eu gravei um vídeo sobre esse assunto, tá? Agora, pessoal, a gente vai resolver uma questão do Instituto Federal de Pernambuco, tá? Que também é escola técnica. E essa é uma questão que foi aplicada no final do ano passado, tá bom? Vamos ler o enunciado e entender do que ele está falando. Na eleição do Grêmio, do IFPE, do campus de Barreiros, 70% dos alunos matriculados exerceram o direito a voto. Após a apuração dos resultados, constatou-se que 90% dos votos foram de alunos dos cursos da modalidade integrado. Considerando que 10% do total de alunos que não votaram nessa eleição correspondem a 24 alunos e que todos os estudantes da modalidade integrado votaram, quantos estão matriculados nessa modalidade? Então, olha só, vamos pensar, esse exercício está falando do quê? Tá na cara, tá falando de porcentagem. Então, beleza, a gente fez exercício de números, porcentagem faz parte de números, fizemos de geometria, fizemos de grandezas e medidas hoje. Agora, como que a gente vai começar esse exercício? Eu leio e depois eu volto lendo mais uma vez, grifando as informações importantes. Olha só, ele fala assim, 70% dos matriculados votaram. Isso é o que ele falou. E a partir do momento que a gente lê isso, a gente já tem que pensar, se 70 votou, significa que qual porcentagem não votou? Para dar o total de alunos, significa que é o que está faltando para chegar no 100%. Então, falta quanto? Falta 30%. Beleza? Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Aí, desses que votaram, ele fala assim, após a apuração dos resultados, constatou-se que 90% dos votos foram de alunos do curso integrado, lá, da modalidade integrada. Então, se eu olhar para os votos, teve 100 votos, 90 votos é de alunos do integrado. Teve 1000 votos, 900 votos é de aluno da modalidade integrada. Faz sentido isso? Aí ele fala assim, considerando que 10% do total de alunos que não votaram corresponde a 24 alunos. Então, se a gente esquece de quem votou, a gente vai olhar para quem não votou. Desses alunos que não votarem, se a gente pegar 10% deles, quantos alunos serão? Serão 24 alunos. E aí ele pergunta, eu grifei em vermelho, quantos estão matriculados na modalidade que ele fala integrado? É isso. Então, lemos, grifamos, imaginamos esse contexto. O que é imaginar o contexto aqui nesse exercício? É pensar, tem o que vota e o que não vota.
do que vota tá no integrado ou não é do integrado, beleza? Aí eu fiz um esqueminha. Esse é um exercício que não é diagrama de Venn. Não, eu não usei o diagrama de Venn, mas eu usei uma bolinha, mas não é uma bolinha do diagrama de Venn. O que eu fiz? Eu vou subdividindo esse tipo de exercício de porcentagem. Eu penso assim, ó, tem um grupo e dentro de cada grupo um subgrupo. Exercício de porcentagem desse estilo eu sempre faço assim, grupo e subgrupo, tá? Então, qual é o primeiro grupo? É votou e não votou. Se 70% votou, 30% não votou. E aí, dentro do grupo do votou, eu pensei, quantos por cento dessas pessoas é do integrado? 90%. Aí eu vou lá no outro subgrupo, né, do não votou. Ele disse que 10% desse pessoal aqui dá 24 alunos. Então tá, beleza. 10% de 30% do total que ele não deu, quanto que é? É isso que ele tá falando ali. E 10% de 30% não é 40% para começar, que aqui tem um pessoal que já se embanana. 10% de 30%, 40%, é 10 mais 30. Não, não é. É eu pensar na décima parte. 10% significa décima parte. E se você ainda não fuçou no meu canal, depois que terminar a live, você vai poder lá na playlist de dicas preciosas, que lá eu dou muita dica de porcentagem. Resolver porcentagem com divisão, com multiplicação, com número decimal, para você fazer mais cálculo mental, resolver aumento percentual, diminuição percentual, tem muitas dicas lá. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, vou comentar para depois você olhar com calma, assistir com calma os outros vídeos, tá? Então, o que é 10%? 10% é dividir por 10. Quanto que é 30 dividido por 10? É 3, tá? Ou 10% é a mesma coisa que o número decimal 0,1. Você pega o 0,1 e multiplica por 30, vai dar 3%. Ou seja, né? O negócio da Dilma, né? A gente chega na meta e quando chegar na meta, dobra a meta. Então, olha só. 3% são 24 alunos. É isso que ele está falando. 3% do quê? Do total. 10% de 30% é a mesma coisa que nesse exercício 3% do total. Então, 3% do total de alunos, 24 alunos. 70% do total, que é tipo do total que votou, que aí eu vou lá para o que ele está perguntando, é X. Regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais e por isso a gente pode multiplicar em cruz. 3 vezes x igual a 70 vezes 24. O 3 que multiplica o x eu já passei dividindo e aí vai ficar, eu simplifiquei o 24 com 3, dá 8. 8 vezes 70 dá 560. Significa o quê? Que 560 alunos votaram. É isso que significa o 560. Só que essa não é a resposta final. E tem essa alternativa. Ai, que perigo! Olha só, deixa eu voltar aqui. Agora a gente tem que fazer o quê? Calcular 90% de 560. E tem várias maneiras de você pensar como calcular 90%. E mais uma vez, aqui eu tô para te mostrar algo novo, algo diferente do que você está acostumado. O que geralmente os alunos estão acostumados? Estão acostumados a multiplicar em cruz. 90% de 560, ele pensa assim, 100% 560, 90% x, multiplica em cruz. Mas olha só, isso daí, pessoal, você gasta tempo, hein? Tem um jeito bem mais rápido. Você pode pensar que 90% é a mesma coisa que tirar 10% do 100%. O que é 10%? É dividir por 10. Então, o que é 10% do 560? É o 56. Então, é só você fazer 560 menos 56. Olha que jeito fácil de calcular 90%. E parece que é difícil, mas não é. Porque aqui talvez é a primeira vez que você está pensando dessa maneira.
Conforme você começa a praticar, 90% é tirar 10% do total, tirar 10%, e você já começa a pensar, 10% é dividir por 10? Meu, esse número dava para você fazer de cabeça, 560 dividido por 10 é 56. Então, você já vai só bater o olho e falar, é só eu tirar os 56 do 560, faz a subtração, olha que jeito rápido. 504 que é a alternativa D, beleza? Vamos ver o que vocês estão comentando aqui. Por que na hora de multiplicar você desconsidera o porcento dos 70? Com certeza eu erraria isso. Eu vou voltar aqui, tá, Nicole? Nick, vamos ver o que o Gael falou aqui. Porque ela fez a regra de 3 com aquele número e aplicou as propriedades do diretamente proporcional. É isso daí, tá? Você poderia usar 70 sobre 100, aí você ia usar uma fração do porcento, tá bom? Mas acho que a fração não convém, que é 70 de qual grandeza? Da grandeza porcentagem, tá? E é isso, pessoal. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Eu quero saber de vocês. Valeu? Ajudou essa live? Ajudou essa resolução de exercícios ao vivo com vocês? Fala para mim se vocês acham que precisa ter mais nesse semestre, porque eu já fazia lives ao vivo no primeiro semestre, mas eu pegava um tema, tipo porcentagem, só fazer exercício de porcentagem. Aqui hoje eu já vim exercício de vestibulinho. O que vocês acharam? Comenta aqui. Aí, beleza. Agora, quem participou da Semana da Matemática já sabe que eu tenho um curso online preparatório de matemática para o vestibulinho. E ele está com matrículas abertas. Então, se você gostou de tudo isso, dentro do curso tem muito mais, tá? Quem participa do curso tem já a resolução das provas. São 25 provas resolvidas. E tem acesso a um grupo no Facebook, é um grupo do WhatsApp, contato direto comigo, que vocês podem perguntar ao longo da semana, tirar as dúvidas de qualquer coisa para o vestibulinho, tá? De matemática. O valor do curso, quem ainda não entrou, não pesquisou, você pode entrar aqui nessa página. O valor do curso ele pode ser parcelado em até 12 vezes. No cartão de crédito, pode ser pago no boleto bancário ou no débito bancário. E olha, esse valor de curso você não vai encontrar. Se você for em uma escola presencial, é assim, 900 mil reais em uma escola presencial. O meu curso ele é bem mais em conta. E vamos falar, tem gente que gasta mais comprando tênis, mais que o preço do curso. E que se você ficasse gripado, dependendo da gripe, sua mãe e seu pai ia gastar mais com o remédio do que com o curso. É muito melhor fazer um curso de matemática do que ficar gripado, né? Enfim, pessoal, eu desejo que vocês façam parte da próxima turma, que vocês tenham aproveitado essa resolução de exercícios. E se não der para você entrar no curso agora, tá tudo bem. Aproveita que tem os outros vídeos no canal. Eu estou produzindo bastante conteúdo que em breve será postado aqui para vocês continuarem acompanhando. Tá bom, pessoal? Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. A Maria Eduarda falou que ajudou muito. O Pedro Henrique falou para fazer mais vezes no canal. O curso paga, porque né, é o meu trabalho. Sim, sim. Tá bom? Quem quiser pagar e ter mais, vai para o curso. E quem quiser não pagar, tem os vídeos no YouTube, tá bom? Pessoal, um beijo. Boa semana, bom final de mês aí e em agosto a gente se vê de novo. Tchau! Vamos sair aqui, vamos encerrar a transmissão.